Agora a gente vai para mais uma entrevista nacional. Nós vamos agora para Goiânia conversar com o Dr. Rafael Ximenes, ele que é hepatologista. Um surto de hepatite aguda infantil sem causa definida foi relatado pela primeira vez no mês passado no Reino Unido. Atualmente, cerca de 350 casos prováveis foram registrados em mais de 20 países, inclusive no Brasil, onde 47 possíveis casos da doença foram notificados. Então, para entender um pouco mais o que é hepatite, o que pode significar esse surto, nós convidamos o doutor Rafael e a gente agradece a participação, desejando aí uma boa noite, doutor. Boa noite, Carla. Eu é que agradeço pelo convite. É um prazer, uma honra participar do programa de vocês. Bom, o que é hepatite e qual é a forma de contágio? Hepatite é um termo que a gente usa para denominar qualquer tipo de inflamação do fígado. Então, ela pode acontecer por infecções por vírus, ela pode acontecer por medicamentos, toxinas, em alguns casos, o próprio sistema de defesa da pessoa atacar o fígado. No caso das hepatites virais, algumas têm transmissão através de água e alimento contaminado, outras têm transmissão por sangue, material contaminado com sangue, e algumas têm também transmissão sexual. Doutor, em relação a esse surto, o que vocês especialistas estão achando disso tudo? A primeira coisa que chamou a nossa atenção é o fato de um número maior do que o esperado, né, de casos de hepatite aguda grave, né, em crianças, adolescentes, e sem uma causa definida. Então, as causas clássicas de hepatite não foram encontradas nesses pacientes. E também gerou uma preocupação inicial a gravidade desses casos. Então, no primeiro relato, na primeira avaliação, 10% das crianças que tiveram essa hepatite precisaram de transplante de fígado. Essa gravidade possivelmente está um pouco superestimada, porque a gente tende a diagnosticar primeiro os casos mais graves, mas de toda forma é um dado que preocupa. Em relação, assim, às hipóteses do que está podendo estar causando esse surto, o que você Ótimo. pode trazer aqui para a gente sobre essas hipóteses? Existem algumas hipóteses em avaliação, mas aquela que parece mais plausível é a infecção por um vírus, o adenovírus, e a dúvida é por que esse vírus, que já é conhecido há muito tempo, tem causado hepatite nessa gravidade. Então, o adenovírus é um vírus que causa infecção gastrointestinal, então vômito, diarreia, pode causar infecção respiratória e menos comumente de urina ou mesmo do olho. Hepatite já tinha sido descrita em pessoas que têm imunidade mais baixa, mas não em crianças previamente saudáveis. Então, o que está sendo estudado é, será que existe algum outro vírus contribuindo? Né? A COVID é uma possibilidade, então será que quem teve COVID, o sistema imunológico está mais ativado, o adenovírus acaba levando a uma alteração mais grave? Isso a gente ainda não tem resposta. Com a Covid-19, com o coronavírus, na verdade, assim, muitas especialidades da área da saúde médicas estão sem resposta para muitas coisas, né, doutor? Então, assim, tem muita coisa que está surgindo aí. Na verdade, novos surtos, esse surto aí, por exemplo, que está tendo, realmente deve estar causando, assim, em vocês que são profissionais dessa área, ainda mais os estudos científicos, né? Porque eu acredito que, inclusive, a sociedade médica relacionada a essa área está estudando bastante para poder entender realmente o que está provocando tudo isso. Exatamente. Então, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, né, em especial Estados Unidos, Reino Unido, existe todo um esforço para se entender, né, investigar todas essas hipóteses e poder esclarecer a população e ajudar nas medidas de controle dessa nova doença, né, possivelmente infecciosa. Quais são os sintomas da hepatite, hein, doutor? Num primeiro momento, né, o paciente ele pode ter sintomas mais gerais. Então, por exemplo, fraqueza, né, às vezes febre, enjoo, falta de apetite. No caso específico dessa hepatite, parece ser mais frequente vômito, diarreia. E a partir de um determinado momento, a gente começa a ter sintoma mais típico, que é a icterícia. Então, olho amarelado, pele amarelada, isso sugere bastante mau funcionamento do fígado. E aí, o que o senhor poderia dar de informação para quem está assistindo aí ao nosso programa, que de repente esteja com esses sintomas,
que as pessoas devem fazer, especialmente as crianças também, devido a esse surto, é bom os pais ficarem bem atentos, né? Existe algum exame específico mais rápido de sangue, que talvez seja mais rápido e mais necessário? O diagnóstico é demorado de se ter, doutor? Nesses casos, então, uma criança, uma pessoa que está com sintoma sugestivo, ele tem que procurar atendimento médico. Num primeiro momento, vão ser feitos exames, alguns exames de resultado rápido, né, exames de sangue, em que a gente já consegue saber se realmente existe uma inflamação do fígado ou não, ter uma ideia da gravidade, e investigação de causa, né, o que está levando aquela hepatite. Isso pode demorar alguns dias para a gente ter os resultados finais, mas é possível diagnosticar. Então, a gente sempre pensa primeiro nas causas mais frequentes, mas diante desses casos, né, que apareceram em todo mundo, a gente também começa a ter uma atenção especial com a possibilidade de uma nova, né, infecção, em especial atenção em relação ao adenovírus. Tem como se prevenir da doença? No geral, sim, né, algumas hepatites elas têm já uma prevenção bem clara. Então, por exemplo, hepatite A e hepatite B, a gente pode se proteger com vacinação. Então, a gente recomenda que todo mundo que ainda não é vacinado, que receba a vacina. E em relação ao adenovírus, que é a suspeita principal desses novos casos, tomar muito cuidado com questão de higienização das mãos, dos alimentos, usar sempre água filtrada ou tratada de alguma forma, né, fervida, porque a contaminação pelo adenovírus, muitas vezes, ela se dá por contaminação de alimentos e água. Doutor, o interessante é que a gente sempre falou muito sobre essa questão dos cuidados que nós devemos ter, especialmente com a nossa higiene, né? Mas é impressionante que com a pandemia da Covid-19, nós passamos a ter um comportamento diferente e passamos a ter mais essa consciência realmente da nossa saúde, no sentido de lavar as mãos, estar se protegendo, algo que até então a gente falava, eu acredito que na sua especialidade era isso dito sempre aos seus pacientes, mas que nós passamos a ter uma cultura muito diferente pós-Covid, né? É verdade. Então, felizmente, a gente teve avanços nesse sentido, em especial nos cuidados de higiene das mãos, né, lavar as mãos, ou usar o álcool gel, cuidado em cobrir a boca ao tossir, né, o nariz ao espirrar. Então, isso, felizmente, foi um avanço que a gente conseguiu alcançar ao longo da pandemia. Infelizmente perdemos muitas vidas, infelizmente a pandemia da Covid-19 está aí, não estamos ainda totalmente livres, pelo contrário, né? Inclusive já está tendo aí a 4ª dose da vacinação. É importante também a gente aproveitar aqui para chamar a atenção da população em relação à vacinação. A gente falou aí sobre a questão da vacinação da hepatite, que é bom os pais, né? As mulheres também, as grávidas também têm que tomar a vacina da hepatite, né, doutor? Então, assim, a gente tem que seguir um calendário vacinal. As vacinas protegem, gente. O que não dá certo é ficar sem se vacinar. É verdade. Então, hoje, né, no calendário vacinal brasileiro, quando a criança nasce, já é recomendado que ela receba ainda na maternidade a primeira dose da vacina para hepatite B. E hepatite A também, a ideia é imunizar no primeiro ano de vida. Agora, quem não recebeu nessa fase, pode receber, independente da idade. Quanto antes a gente se protege, se imuniza, né, a gente recebe a vacinação, melhor. A vacinação pode ser tomada em qualquer época da vida, né, doutor? Em qualquer época da vida. Então, se a pessoa não foi vacinada, né, ao nascer, no primeiro ano de vida, ela pode vacinar com qualquer idade, independente de ser adolescente, adulto, idoso, todos podem se vacinar. Tá bom. Obrigada pela entrevista, volte sempre. Eu é que agradeço pelo convite, fico à disposição sempre que tiver algum tema que eu possa, né, colaborar, só convidar que eu estarei aqui. Será um prazer, viu? Bom, e agora a gente vai com ele, o nosso psicólogo, Wellington Santos.